Fala galera, essa é a nossa segunda análise sobre mecanismo. Nessa copy aqui, nessa análise, a gente vai falar sobre uma copy de curso de inglês, tá? Uma copy do Cris Haddad, que é no nicho de inglês. Então é um curso de inglês muito famoso, por sinal. E essa copy é muito boa, muito boa. Eu vou colocar para vocês estudarem ela também, vão poder ler a copy inteira. A gente vai analisar só o mecanismo dela para ver como ele construiu isso, né? É um mecanismo de solução superior, né? E é interessante ver como ele vai construir tudo isso através de motivos. Como ele vai dar vários motivos para provar que o método dele é o melhor, que o método dele funciona e que é mais eficaz que os outros, né? Então, vejam como isso é poderoso, né? O negócio do Reason Why em tudo. Então vamos começar. Eu vou pegar o finalzinho da história aqui, igual na outra copy, e vou levar no mecanismo até a parte do produto, para ficar bem claro para todo mundo entender. Ele começa falando uma história que a história de um cara que tentou aprender inglês, mas nunca conseguiu, sempre tinha dificuldade, ficava frustrado, ó, senti que havia algo errado comigo. Eu sempre estava decepcionado e envergonhado. Mas então, alguns anos atrás, me deparei com uma pergunta simples que mudou tudo para mim e vai mudar tudo para vocês também. Qual é a grande questão? Tá vendo como que ele dá um spoiler já? Curiosidade. Antes de revelar o mecanismo, tem que ser um negócio foda, tipo assim, cara, eu descobri um negócio aqui que você vai ficar louco na hora que eu te mostrar. Vai mudar a sua vida completamente. Tem que ser tipo isso, entende? Antes de você revelar, para criar curiosidade, criar antecipação sobre o que você está prestes a falar. Então, ó, e vai mudar a vida de vocês também, ó. Qual é a grande questão? Bom, parece meio bobo, mas aqui está, ó. Você já viu uma criança de 2 anos estudando uma lista de vocabulário? Estou falando sério, pense nisso. Se você já esteve perto de crianças, você sabe que elas sugam a linguagem como uma esponja. Né? Metáfora, analogia. É quase como se eles não pudessem se ajudar. São como pequenas máquinas de aprendizagem de línguas. Mas as crianças não estudam regras gramaticais, fazem testes de vocabulário ou sentam em uma sala de aula para aprender a falar. Na verdade, nós não ensinamos as crianças a falar. Nós apenas esperamos que elas façam isso. Olha como que ele vai introduzindo a forma interessante que ele introduziu, né, o método, né, ele está induzindo a pessoa a pensar em algo, né? Tipo assim, nós não ensinamos a criança a falar, elas fazem isso naturalmente, então a pessoa vai pensar, não, então eu tenho que fazer algo parecido, né? Nós não esperamos que eles façam isso e surpreendentemente eles fazem. Como aí ele já vem com a pergunta, né? Como as crianças aprendem uma língua tão facilmente, tão rápido, sem passar por nenhuma dificuldade ou humilhação que o resto de nós tem que passar, né? Bem, quando você pensa sobre isso, é bastante óbvio. As crianças não aprendem estudando o idioma, exercitando vocabulário ou fazendo testes. Elas aprendem fazendo o que os humanos vêm fazendo há milhares de anos, ouvindo. Então aqui ele coloca, de fato, o mecanismo dele. Então olha como ele prepara isso. Tá? Tudo isso aqui é preparação. Ó. Ele vai levantando dúvidas, ele vai gerando, vai induzindo a pessoa, né? E aqui, de fato, ele taca o mecanismo. Né? Então, tem uma preparação antes, né? Então, faz todo sentido essa preparação, porque quando a pessoa escuta isso aqui, não vai ser nada de absurdo para ela. Porque a metáfora das crianças é perfeita. Derrubaram... se pegarem alguma criança e jogar em algum país... E ela ouvir as outras pessoas falarem, elas aprenderão o básico e começarão a tagarelar em algum momento. Essa tradução aqui do Google Tradutor, então ela tá bem ruimzinha, eu vou mudando algumas coisinhas aqui para ficar mais fácil de entender, tá? Na verdade, eles estarão falando como um local sem sotaque em apenas algumas semanas. Por quê? Né? Reason why. Bem, não é porque as crianças são mais inteligentes que você ou que as crianças são melhores em aprender idiomas do que os adultos. Você realmente descobrirá que os adultos podem aprender um novo idioma muito mais rápido que as crianças. Olha como que ele vai abrindo loop, né? Então, ele vai abrindo loop. Cara, você vai descobrir que você pode aprender muito mais rápido que uma criança, né? Então, ele já vai criando curiosidade. A razão pela qual as crianças parecem aprender língua tão facilmente, ó, reason why, né? Por que as crianças aprendem tão facilmente? É porque em um nível muito básico, a mente humana é projetada e ligada para aprender um idioma incrivelmente rápido. Olha como que é contra-intuitivo isso. Como assim a mente é projetada para aprender um idioma rápido? Ó, e por que não bagunçamos as crianças tentando ensiná-las a ler um idioma antes que elas possam falar isso? Olha, ele já está começando a dar a entender o que ele está querendo dizer. Honestamente, aprender novos idiomas tão rápido é um mecanismo de sobrevivência. A linguagem é o que nos torna a espécie dominante do planeta.
E se não pudéssemos aprender idiomas muito depressa, simplesmente não teríamos sobrevivido enquanto sobrevivemos. Na verdade, como você descobrirá em 1 minuto, toda hora ele abre loop, toda hora ele cria antecipação. De uma maneira estranha, você já sabe espanhol, você já sabe alemão, você já sabe swahili, francês, português e assim por diante. Cara, isso é muito bom. Isso aqui é muito bom, né? Cara, tipo assim, você não sabe, mas... você não sabe, mas, cara, você já sabe todos os idiomas. Tá dentro de você aí. Então, quando você fala isso, né? Teve uma copy minha que eu fiz, foi uma copy de rejuvenescimento. Que eu falo tipo isso na lead. Eu falo assim, cara, você não sabe, mas todo o potencial de deixar você jovem já tá dentro de você. Você não precisa de mais nada. Você só precisa fazer o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então, ó, isso é muito poderoso, tá? Mostrar que a pessoa não vai precisar de coisas externas, né? Só com o conhecimento que você vai dar pra ela, ela pode mudar de vida, né? Em um nível profundo e primitivo, todas as línguas na Terra são estruturalmente iguais e estão profundamente enraizadas em sua mente. Você pode aprender qualquer um desses idiomas rapidamente, da mesma forma que uma pessoa comum pode cantar junto com mais de 2.000 músicas que nunca teve a intenção de aprender. Olha como vai fazendo sentido, ele vai colocando fatos ali que realmente faz sentido, né? Uma pessoa pode aprender muitas músicas, então eu posso aprender muito idioma, quem sabe, né? Então ele está começando a construir o argumento dele. O fato é que nós, seres humanos, lembramos de sons e o armazenamos na memória mesmo quando não estamos prestando atenção. Mas assim como uma criança, você com certeza não pode fazer isso estudando um livro ou fazendo um teste. Não. A única maneira de aprender um idioma rápido é aprendê-lo como uma criança, ouvindo a língua, falando a língua, ignorando totalmente a gramática, a escrita, a leitura e o vocabulário até mais tarde. Então, olha como que ele vai introduzindo o método. Aos poucos, e de forma sexy, de forma contraintuitiva, ele deixa a pessoa meio que bugada ali, né? Agora, essas não são minhas ideias, e certamente não são novas, né? Ele falou algo bem chocante aqui. Então ele já fala, ó, não são minhas ideias. Nos anos 60, um professor da UCLA e Ohio State chamado Dr. Paul P. Eu não sei como fala o nome desse cara aqui não, mas esse cara é muito famoso. Pinslew. Ficou muito frustrado com a forma como ensinamos línguas estrangeiras para crianças. Então, olha para você ver, né? Vem a história de descoberta do método, né? Aqui não é a história que vem antes, gente. Isso aqui ele está só explicando como o método foi criado, né? Porque no mecanismo, né, é importante mostrar também de onde foi criado. Por exemplo, né, quando às vezes eu uso o mecanismo da solução e tal, eu explico ali a raiz, né? Onde que aquela erva foi encontrada, onde que aquele ingrediente foi encontrado, de onde que ele foi tirado, quem usava ele. Então, isso aqui é interessante, né? Mostrando, né? Que o cara ficou frustrado com o método de ensino para criança e francamente envergonhado como alguns americanos podiam falar qualquer coisa menos inglês. Olhando para a maneira triste e lamentável como ensinamos línguas nas escolas, o doutor, não sei falar esse nome, queria descobrir o que estávamos fazendo de errado. Então ele começou realmente a estudar a forma como as crianças e os polilinguistas, pessoas que sabem 3, 5, 7, até dúzias de línguas, aprendem a língua tão rapidamente. Você provavelmente nunca ouviu falar do doutor XXX, mas ele é uma espécie de celebridade, muitas vezes referido como o Einstein da aprendizagem de línguas. Ele está criando a autoridade do doutor, né? Não é um Zé Mané, é um cara foda. Por quê? Porque ele descobriu, tá vendo? Reason why, tá vendo? Por quê? É na cara, assim. É reason why toda hora, toda hora, toda hora. Por quê? Porque ele descobriu exatamente como a mente humana aprende a linguagem rapidamente. E o que ele descobriu levou ao desenvolvimento de um radical novo sistema de aprendizagem de línguas que permitirá você aprender qualquer idioma em apenas 10 dias, mesmo se você acha que é ruim em línguas estrangeiras agora. Olha essa promessa, né? Aprender qualquer idioma em 10 dias. É bizarro, assim, mas essa é a promessa mesmo. No início da linha já taca isso na cara da pessoa. Deixe-me apenas compartilhar com você as grandes ideias que o Dr. Pinslew descobriu que tornaram o aprendizado do idioma um novo avanço absoluto, algo assim. A primeira descoberta do Dr. Pinslew foi que a repetição realmente destrói sua capacidade de aprender um novo idioma rapidamente e pode fazer você retroceder anos. Olha aqui, olha como é contraintuitivo, né? Olha como é contraintuitivo. Então, a repetição é horrível para o seu aprendizado. Ok, isso soa estranho, então deixe me explicar. Se você já fez uma aula de idiomas, provavelmente já passou algum tempo com um professor perfurando palavras em sua mente repetidamente, como se sua mente fosse feita de pedra e a palavra fosse um cinzel. Mas os neurocientistas nos mostram que a simples repetição, na verdade, tem um efeito entorpecente no processo de aprendizagem. E que repetir palavras sem pensar realmente, faz com que elas percam completamente seu significado.
Em vez de repetir palavras sem parar, o Dr. Pinsel descobriu que havia um intervalo mágico entre as repetições que faziam com que novas palavras e conceitos grudassem em sua mente. Olha para você ver como que ele está... É tipo um bullet, né? Daqui é como se fosse um bullet. Ele já está criando curiosidade sobre uma coisa que tem lá dentro do produto. Uma coisa que tem lá dentro do método. Já é um bullet, já está criando essa curiosidade, esse desejo, né? E quando seus alunos estudavam um novo idioma, de acordo com esses intervalos, eles conseguiam aprender um novo idioma muito rapidamente. Na verdade, o Dr. Pinsel tinha esse intervalo mágico medido até o segundo e descobriu que os adultos podem aprender um novo idioma muito mais rápido que as crianças apenas usando, né? Então, aquela coisa, né? Você pode aprender muito mais rápido que uma criança se você usar essa técnica aqui que tem dentro do método do Dr. Pinsel. Segundo, Dr. Pinsel mostrou que aprender a escrever uma língua antes de falar, como fazemos em nosso sistema escolar, é honestamente uma total perda de tempo. Olha, contra-intuitivo de novo, tá quebrando um monte de crenças ali, objeções que a pessoa achava ser verdade. Certamente não é assim que as crianças aprendem. Anos e anos de pesquisa, né? Aquela hora ele falou dos neurocientistas, né? Os neurocientistas descobriram que a repetição é ruim para aprendizado. Aqui, tá vendo que ele toca em coisas de pesquisa da mesma forma, né? Anos e anos de pesquisa, para não mencionar muitas provas diárias, mostram que a única maneira de a mente humana adquirir rapidamente um novo idioma não é estudando livros didáticos ou usando software. É ouvindo a linguagem usada naturalmente no contexto do dia a dia e interagindo com a linguagem para que ela realmente grude em sua mente. Como o Dr. Pinsel gostava de dizer, quando você sabe o que parece certo, todo o resto é fácil. Precisa de provas? Pense nisso por um segundo. Se eu disser I breed needs, isso soa bem para você? Claro que não. Em um nível profundo, seu cérebro sabe que a frase deveria ser eu preciso de pão. Isso não tem nada a ver com aprender regras gramaticais, ou pensar em verbos e substantivos e tudo isso. É porque o seu software de idioma interno sabe como o idioma deve soar. Legal, né? E terceiro, o médico enfiou uma adaga no coração do mito de aprender uma tonelada de palavras e estudar por anos. Você vê que ele está quebrando todos os conceitos assim, que os métodos tradicionais usam, né? Ele está quebrando todos os conceitos que os métodos tradicionais usam. Então isso é muito massa. Ele está mostrando que o negócio dele é um negócio muito louco, muito diferente, que nem se parece com nada, né? O médico enfiou uma adaga no mito de aprender uma tonelada de palavras e estudar por anos, concentrando o aprendizado de idiomas em apenas algumas palavras centrais de função. Tá vendo? Colocando aqui é um spoiler sobre o que virá dentro do produto também, sobre o método. Que você pode considerar como blocos de construção. Palavras que você usa todos os dias. As palavras que as crianças naturalmente pegam em suas vidas cotidianas. Veja, você pode pensar que precisa aprender milhares e milhares de palavras para aprender uma nova língua. Mas na realidade, o vocabulário básico que você precisa para se virar em um novo idioma e parecer que é um falante nativo é minúsculo. Tá vendo? Isso dá a impressão que é muito fácil. Cara, você não precisa aprender 1000 palavras. Não, cara. Aqui, ó. Aprenda essas 50 palavras aqui, ó. Você já consegue dar bom dia, já consegue conversar. Então, olha pra você como que ele tá provando que o método dele é mais fácil. E quando você se concentra nessas palavras de função, sua mente automaticamente aprende gramática, vocabulário e pronúncia de uma só vez, e sem nenhum estudo entorpecente de aprendizado tradicional de idiomas. Finalmente, o Dr. Pinsel estabeleceu seu princípio central de antecipação. O Chris Haddad faz muito isso nos mecanismos dele. No meio do mecanismo ele já vai citando técnicas que existem dentro do método, né? Então ele vai criando uma curiosidade e um desejo logo no mecanismo, na hora da oferta, aí que ele aprofunda mais nisso. O seu princípio central de antecipação, mostrando que exigir que os alunos antecipem a resposta a uma pergunta diminuiu drasticamente o tempo que eles levaram para aprender. Se você já tentou aprender um novo idioma antes, provavelmente já sentiu aquela sensação de viado nos faróis quando alguém lhe faz uma pergunta. E você vasculha desesperadamente sua memória tentando descobrir o que dizer em sua resposta. Usando o princípio de antecipação do Dr. Pinsel, você realmente aprenderá a prever o que alguém está pedindo. Olha para você ver. Cara, você vai aprender a prever o que a pessoa vai pedir para você. Então, você vai antecipar a resposta ali. Olha como isso é poderoso, né? Assim, você tem a resposta pronta instantaneamente, sem ter que trabalhar nela e sem ter que entrar em pânico. Olha para você ver, quebrando as objeções, as coisas mais comuns que acontecem com a pessoa quando ela não consegue pensar nessas respostas. Resumindo, de acordo com a pesquisa do Dr. Pinsel, para aprender uma segunda língua de forma rápida e fácil, você só precisa fazer 4 coisas, né? Então aqui ele vai resumir, né, os 4 motivos que ele deu lá, os 4 parâmetros que são como se fossem critérios, também você pode colocar isso, né? Mas eu vejo mais como motivos, né? Ele coloca, ó, você vai conseguir com esse motivo e tal, e esse motivo torna o método único. Então pode ver como critérios também. Mas eu vejo mais como reason, deu 4 bons motivos pelo qual o método dele é diferente, ó. Você precisa ouvir a língua
falantes nativos no dia a dia. Situações e ignorar completamente a escrita e a leitura até que os ganchos centrais da linguagem estejam profundamente em sua mente. 2. Você precisa antecipar as respostas das perguntas para realmente envolver a sua mente em um processo de aprendizagem. 3. Você precisa se concentrar nas palavras e frases funcionais usadas no discurso diário. 4. Você precisa praticar apenas 30 minutos por dia, mesmo que você tenha que pará-lo ao longo do dia. Como se vestir, ao trabalho, enquanto você está na hora do almoço. Tá vendo? Então ele já tá... Olha para você ver como que é, ó. Vestir e ao trabalho, hora do almoço, ele já tá prevendo ali que a pessoa vai ter uma objeção em relação ao tempo, né? Então fala, cara, você pode fazer enquanto você está se vestindo para ir no trabalho, enquanto você está na hora do almoço, é rápido, tá? Quando a pesquisa do Dr. Pinsner foi divulgada, ela provocou ondas de choque no mundo do aprendizado de idiomas. Na verdade, desde que o Dr. Pinsner fez seu trabalho inovador, mais de 25 milhões de pessoas em todo o mundo usaram os métodos do Dr. Pinsner para começar a falar uma segunda língua em surpreendentemente pouco tempo. Sem livro de texto, sem lista de vocabulários e sem trabalhar no idioma de alguma forma. Aí, ó, a solução funciona, ele meio que prova que ela funciona e agora mais pessoas começam a usar e ter resultado, né? Então, isso aí tem muito a ver com o Product Build-Up, né? Você testou a solução, viu que ela funciona, então mais pessoas começam a ter resultado, ó. Pessoas como Dan, que se casou com uma bela colombiana. Ele começou a viajar para a Colômbia todo o Natal e ficou rapidamente frustrado por se sentir excluído e entediado em eventos sociais, porque a família de sua esposa falava pouco inglês. O intervalo de atenção. Ele finalmente tentou abordar a abordagem de Pisa e a vida dele foi completamente diferente. Agora, ele nunca se preocupa se risos e olhares são sobre ele. E fugir para um bar com o irmão de sua esposa é muito mais divertido agora, antes de aprender espanhol. Sair exigia muitos gestos com as mãos e tentar digitar rapidamente as traduções em um aplicativo lento para iPhone. Outro cliente, John, estava trabalhando para uma agência de publicidade global. Aqui você vai ver que não são depoimentos... que são tipo estudos de caso, né? São depoimentos... onde ele mesmo fala sobre o resultado da pessoa, não a pessoa fala. Então isso é interessante, é meio que um estudo de caso, né? Um pouco mais profundo. Ele estava trabalhando para uma agência de publicidade global e precisava encontrar um cliente potencial no Japão. Os japoneses são conhecidos por serem intimidantemente introvertidos. Durante o dia, divertidos e animados à noite. Quando o álcool está fluindo. Ele usou a abordagem Pilsner antes de sua viagem para aprender a falar e não se preocupou em ler ou escrever, pois aprender caracteres kanji é um empreendimento sério. Ele realmente impressionou seus clientes no jantar e, embora eles também pudessem comunicar em inglês, isso fez uma enorme diferença no relacionamento. Há uma razão pela qual Pilsner é tão famoso. Ele foi usado pelo FBI, pelos militares e por uma agência que nos pediram para não nomear. Se você precisar de mais alguma prova de que a abordagem do Dr. Pilsner para aprender idiomas é rápida, fácil e funciona, basta pensar no que diz Derek Bickerton, um especialista em linguística de renome mundial. Você já aprendeu o idioma usando a abordagem Pilsner. E isso é inglês. Olha pra você ver que massa, né? Olha a forma que o cara falou, olha que depoimento bom. Que leva a pessoa a chegar a uma conclusão. Agora, se você é como muitas pessoas, você pode estar pensando, então todo mundo teve sucesso. Agora, como que você vai ter sucesso, né? Ok, você me convenceu de que é uma maneira mais rápida e fácil de falar um novo idioma. Mas como eu faço para realmente fazer isso na prática, né? Então, estou feliz que você perguntou, né? Ele pergunta e depois ele fala, estou feliz que você perguntou. Porque eu tenho uma resposta muito boa para você. Honestamente, existem apenas duas maneiras para você adquirir rapidamente um novo idioma baseado na abordagem revolucionária do Dr. Pilsner. A primeira é comprar uma passagem de avião e se mudar para um país estrangeiro, onde você estará 100% imerso no novo idioma 24 horas por dia. O segundo é muito mais fácil, muito mais barato e, por incrível que pareça, realmente mais eficaz. Porque, com a sua permissão, eu gostaria de apresentá-lo o curso rápido e simples. Fale qualquer idioma em apenas 10 curtos dias. Aí aqui ele começa a apresentar o curso, né? Mas olha como é toda a argumentação do Chris Haddad para vender um curso de inglês. Olha o quanto a gente aprende analisando essas cópias. Olha os motivos. Olha quando você divide em etapas, em critérios, em motivos ali, né? O passo 1, fazer tal coisa. O passo 2, isso deixa muito simples de entender. Entende? Em vez de você só colocar um bolo de coisas ali que a pessoa tem que fazer, não, cara. Você separa, ó. Você tem que fazer passo 1, tem que fazer passo 2, tem que fazer passo 3, passo 4, pronto, você vai ter sucesso, né? Então, esse tipo de coisa, a forma como o Chris Haddad vai criando antecipação ali, falando técnicas que estão dentro do produto, mas de uma forma meio que misteriosa, ele não fala ali de produto. Ele só está falando, ó, porque se você usar o intervalo mágico, você vai conseguir tal coisa. Se você usar as palavras de função, você vai conseguir tal coisa. A pessoa nem sabe o que é isso, né? Mas ele já está criando uma antecipação, porque na hora que ele falar disso na oferta e ele fala em bullets, cara, vai ser muito poderoso. É extremamente curioso, extremamente sexy. Então, ler as copies desses caras e analisar é a melhor coisa que vocês podem fazer.
né, para aprender como colocar bons argumentos, aprender como construir, como preparar a pessoa para receber a novidade que você traz, aprender a ser mais contraintuitivo, mesmo em coisas simples, né? Aprender aquela coisa lá da gradualização, do reason why, dar bons motivos. Olha como que toda hora o cara dá um porquê, toda hora o cara. E o verdadeiro motivo e a razão pela qual, toda hora, né? Então isso daí deixa sua cópia muito mais forte. Essa cópia que vendeu muito, tá? Eu não sei ao certo quando vendeu, mas eu sei que é uma das cópias do Cris Haddad que mais vendeu. E esse curso aqui é muito famoso mesmo. Então, é um negócio muito importante. Então, vale a pena estudar, vale a pena analisar e ficar atento a cópias como essas. Tá? Essa é a nossa segunda análise. A gente vai para a terceira.